Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar realizado pela Formação Executiva da UF, o FEX-UF. Sejam todos muito bem-vindos. Temos uma graciosa presença hoje de alguns convidados conosco, que em breve farão as suas apresentações, né? E temos o prazer de compartilhar com vocês hoje o nosso webinar com o seguinte tema: o papel do consultor frente às mudanças no mercado industrial e de serviços. Na oportunidade, poderemos fazer um momento de troca de experiências, de conhecimento e encontrar oportunidades, desafios e possíveis estratégias para o setor de consultorias. Então, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra ao nosso, agora, moderador, professor Gersi, para que faça uso da palavra e os encaminhamentos iniciais do nosso webinar. Professor Gersi, fique à vontade. Abriu o microfone. Abriu o microfone, Gersi. Gersi está sem som. Gersi, por gentileza, habilita o seu microfone, por gentileza. Ok. Bem, boa noite a todos. É com satisfação que eu me junto a esse grupo seleto aqui, numa iniciativa da Universidade Federal Fluminense, para fazer um debate ao vivo, né, com profissionais do mercado, iniciantes, das mais diversas áreas de negócios e da área de serviços, que se juntam para falar do programa de formação de consultores da UF. Orgulhoso e honrado porque se juntam a esse evento a consultora Tereza Soares, a quem eu faço muito bem-vindo e boa noite, ao consultor Ezequiel Wilbert, que também duas boas-vindas e o meu boa noite, e Marcos Assunção, também eu faço da mesma forma, meus agradecimentos, meu boa noite. E ao professor Andrei Bonamigo, que nos convidou para participar desse evento e que faz parte, na verdade, uma parte iniciatória do nosso programa de formação executiva. Esses quatro elementos que participam desse programa hoje são pessoas que, na verdade, trazem consigo uma experiência de longa data nas áreas de negócio, tanto na área de consultoria técnica, na consultoria financeira, na consultoria de empreendedorismo, na área de serviços, enfim, agregam, então, um conjunto de expertise que vai ser muito relevante para o nosso debate hoje aqui. Então, na qualidade de moderador, a dinâmica vai ser mais ou menos essa, eu vou fazer perguntas para cada um dos convidados e, na sequência, cada um terá um tempo razoável para fazer as suas considerações. Mas, antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, né? A Tereza Soares, ela é consultora e sócia da empresa, diretora, né, da empresa iCam Consultoria, na área de negócios e recursos humanos. O consultor Ezequiel Wilbert é proprietário e diretor de uma empresa de consultoria na área financeira, no sul do país, e o Marcos Assunção é consultor independente, sócio-diretor também da Condor Serviços, consultoria, e atende na área de empreendedorismo e pequenas e médias empresas, principalmente, embora tenha um leque vasto aí de atuação no mercado. Então, essa breve a apresentação que faço, que vai ser ampliada com seus próprios apresentadores, eu vou fazer essa pergunta, então colocar um pouco mais a expertise de cada um, seja na área consultiva de negócio, Tereza Soares, seja na área consultiva de reestruturação de empresas, fusões e aquisições, reestruturação financeira, como é o Ezequiel Wilbert, ou Marcos Assunção, que tem trabalhado fortemente com empresas nacionais e até internacionais em
novos negócios, startups e orientação estratégica de negócio para pequenos empreendedores e médios empreendedores. E o professor, mais uma vez, André Bonamigo, que é o coordenador e diretor do Programa de Formação Executiva da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra ao professor André Bonamigo para ele fazer algumas considerações sobre o Programa de Formação Executiva, tá? Voltado para a formação de consultores. E como é que isso se dá? Como é que está acontecendo em relação ao mercado de trabalho? O que a UF está oferecendo de importante para esse encaminhamento, esse refinamento profissional nesse ramo de negócio? A palavra ao professor Bonamigo. Muito obrigado, professor Gersi. Primeiramente, é um prazer colossal estar com vocês aqui presente nesse momento, para essa troca de experiências, de conhecimento, pessoas, referências renomadas no que a gente fala de consultoria empresarial, gestão estratégica, reestruturação de empresas, empreendedorismo. É gratificante estarmos aqui com vocês. Gersi também pela disponibilidade, nosso muito obrigado. Eu vou, na seguida, falar um pouquinho mais sobre o consultor, entender um pouco mais qual é a finalidade do consultor numa empresa e temos um entendimento melhor. Tá? Então, fiquem à vontade, você que está assistindo pelo nosso canal de YouTube, fique bem à vontade para as suas perguntas, dúvidas, fique à vontade, coloca lá no chat que a gente vai ficar gratificado em estar respondendo vocês. Tá bom? Nosso WhatsApp também do FECSUF, ele está ativo, fique à vontade para mandar suas perguntas direta para a nossa equipe, que na sequência o nosso convidado Gersi fará as conduções para a nossa plateia aqui presente, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Então, entender um pouco mais sobre o que seria a consultoria, né? Antes de tudo, vamos compreender o que? A consultoria, o termo, né, vem do latim consultare, que vem o que? Receber o conselho de, né? É algo que vem já da antiga Grécia, onde que as pessoas procuravam os sacerdotes, né, que eram os consultores da sociedade na época, para buscar conhecimento, soluções, questões incompreendidas. Na época, era consultado essas pessoas, então. Né? E, ao longo do tempo, hoje os escritórios de consultoria podem ser caracterizados, né, como um todo, como serviço de aconselhamento. Ou seja, onde o consultor, né, esse, digamos, facilitador, ele ajuda o seu cliente a potencializar a sua capacidade de atingir os objetivos da organização. Ou seja, o consultor acaba sendo um facilitador das organizações. Perante o quê? Problemas, desafios, novas tecnologias, mudanças de mercado, momento agora da pandemia, pós-pandemia, a gente começa a identificar inúmeras oportunidades que o consultor acaba encontrando espaço para trabalho. Né? E olha que interessante esse dado. Um estudo realizado, então, pelo Reino Unido, constatou um interessante e significativo espaço que a consultoria de gestão tem apresentado nos últimos anos. Se formos observar aqui, de 2011 a 2016, podemos observar um crescente e significativo crescimento aqui no que tange à consultoria, né? Ou seja, em torno de 4,3% ao ano, o mercado mundial de serviços de consultoria tem crescido, né? O que representa aqui em torno de 130 bilhões, né? Se estima que esse mercado de consultoria apresenta. E um detalhe interessante também nesse mesmo indicador, podemos observar que a área de estratégia, recursos humanos e operações são as áreas mais demandadas por serviços de consultoria, né? Onde prevalece a área de operações, uma das áreas mais demandadas por suporte. Por que isso? Paramos para pensar, era da indústria 4.0, novas tecnologias, a nova sistemática de trabalhar pessoas vinculada a recursos técnicos, né?
a nova mudança que a gente encontra no mercado hoje, nacional, internacional, os efeitos da China sobre a nossa economia, penso que depois vai ser explanado um pouquinho mais para os nossos convidados, a gente consegue ver o quanto impacta isso na nossa economia brasileira. E essa transição acaba abrindo gigantes oportunidades para que se tenha essa mão de obra qualificada, que é o consultor. Que seria um consultor qualificado? Um indivíduo que seja o facilitador, de fato, das organizações a atingirem patamares almejados, patamares desejados, que está no seu planejamento estratégico, está nas suas diretrizes, está na sua visão, e qual o facilitador, o consultor tem um papel fundamental, né? Agora, falando um pouquinho do papel do consultor empresarial, podemos elencar vários, tá? Eu trouxe alguns aqui que eu julgo bastante relevantes, né? Que é a melhoria de resultados das empresas, melhorar a performance financeira, né? A própria gestão de riscos e também as perdas, os desperdícios presentes nos sistemas de produção. Quando eu falo produção, não apenas a produção de transformação de um bem físico, mas desde a parte de serviço, um serviço bancário, um serviço tecnológico, um escritório de contabilidade. Eu tenho puramente serviço onde que o consultor tem um espaço de trabalho, um espaço para eliminar perdas, mitigar riscos, é possível estar atuando. Bem como na reestruturação de processos para aumentar ganhos econômicos, dentre outros também é possível estar atuando, né? E um core muito relevante que a gente vê no cenário brasileiro hoje, a busca de redução de custos. É algo bastante buscado, não apenas reduzir custos de forma limitada, mas pensar como um sistema global e reduzir o custo, assegurando, por outro lado, a saúde da organização, né? Uma visão sistêmica do negócio. O consultor traz essa habilidade dentro da empresa. A atuação do consultor, então, ele pode estar atrelado à gestão estratégica, finanças, administração e otimização da produção e operações. Aqui a gente vê que a operação, no indicador que eu apresentei anteriormente do estudo do Reino Unido, apresenta uma elevada procura pelo o consultor na área de operações, né? O plano de negócios também, desde uma empresa na fase embrionária inicial, né? Manda o consultor para ajudar esse empreendedor a se desenvolver, ou também numa empresa que tenha uma certa estabilidade no mercado e demanda aprimoramentos, digamos, um ajuste incremental constante, né? Cíclico, periódico, dentro do seu sistema estratégico, no seu plano de negócio, é possível demandar o consultor. Temos também demandas para marketing, gestão de pessoas, e também reestruturação de processos industriais e de serviços, que é o que eu comentava há pouco do advento da indústria 4.0. Muitas empresas estão buscando se reestruturar, se reorganizar, se reinventarem e buscam a inovação. O consultor nesse espaço tem um gap, né, fundamental e essencial para a saúde e perenidade das organizações. Tá? Eu paro a minha fala por aqui, devolvo a palavra ao professor Gersi, que faça continuidade ao nosso encontro, e, mais uma vez, eu reforço, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, suas dúvidas para a nossa equipe, para nós, que será um prazer estar respondendo. Excelente, excelente então, professor Bonamigo, porque a nossa audiência é voltada exatamente para profissionais experimentados, profissionais em início de carreira, em meio de carreira, das mais diversas áreas, que tem expertise nas mais diversas áreas, como você listou, né, nessa curta apresentação. Mas é interessante, então, do ponto de vista prático, real, né? Eu queria fazer uma pergunta, já que eu tenho aqui a oportunidade de estar com um grupo de talentosos profissionais experimentados no mercado, fazer uma pergunta inicialmente à doutora Tereza Soares, porque ela veio da indústria, do ramo da energia, né, grande corporação da área de energia, trabalhou na indústria petroquímica, na indústria da construção, tem experiência, inclusive, na área pedagógica, né, que trabalhou um bom tempo na área de recursos humanos, e foi, inclusive, responsável pela certificação do sistema de gestão da qualidade de uma grande empresa aqui no Brasil, além de ter sido assessora do presidente de uma empresa, uma grande petroquímica brasileira. Então, ela poderia dizer, como consultora praticante, né? A pergunta é, essa experiência consultiva, como você dá assim, um recado para quem está iniciando, para quem está em meio de carreira, né? Nessa área de planejamento, na parte de processo de negócio,
onde você quer um papel mais de assessoramento, né, em tomada de decisão mesmo, crítica de negócio, seja para curto ou médio prazo, como é que é o papel do consultor nessa situação? Boa noite. Ótimo. Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiro de tudo, agradecer à UF, em especial aí ao GRC e ao André por esta oportunidade. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é da paixão. Eu me apaixonei pela função, pela profissão do consultor, e desde 93 que eu iniciei minha carreira na consultoria, quando na década de 2000 em diante, eu passei a gerenciar e liderar equipes de consultoria, mas equipes assim, acima de 50 no Brasil inteiro, e é minha paixão. Então, eu acho que isso aí já fala para vocês o que significa isso. Quando eu me aposentei, eu não tive dúvidas. Eu disse o seguinte, vou montar uma empresa de consultoria. Então, foi o que eu fiz e continuo hoje. A minha empresa já tem 5 anos. E você me falou aí qual é a dica que eu dou, qual é a tarefa do consultor. Eu vou dar a primeira dica. Consultores, equipe de consultoria. Primeiro de tudo, vocês precisam se adequar à política de compliance e ao código de ética do cliente. Tudo bem que a empresa ao qual você está ligado, ela tenha seu compliance e tenha seu código de ética, mas isto é a primeira coisa que eu passo para vocês. Tem que se adequar ao cliente. Então, o consultor, ele vai ter em mãos um plano de trabalho que corresponde à proposta técnica e comercial que foi acertada com a empresa. Se corresponde à proposta, os recursos vão estar equilibrados ali, vão ter recursos suficientes alocados para realizar aquela tarefa. Então, como o Jesse falou, de curto e longo e médio prazo, os projetos, tem uma pressão do prazo? Tem. Mas acontece que o consultor vai estar ali dimensionado, aquela equipe, em geral uma equipe, para atender aquele projeto. Mas é importante que você confira, valide sempre o escopo da atividade, para saber se aquela atividade é aquela mesma, validando sempre com o cliente. E a entrega no prazo, lógico, a gente já falou de prazo, entrega no prazo. Então, escopo, entrega no prazo, maravilha. Mas de que forma um consultor de planejamento, um consultor de negócios, ele deve atuar? Ele deve atuar obtendo informações atualizadas, novas informações, porque ao chegar no cliente, vamos considerar que o cliente já tem informações, mas só que a consultoria ela chega com novas informações. Quando o consultor chega, então, na empresa, ele vai analisar os dados. Aí vocês vão me perguntar, olha, mas a empresa não analisa dados? Sim, já analisa. Mas só que ela analisa numa perspectiva e a percepção do consultor, que ele chega trazendo suas habilidades, sua competência, é outra. Então, ele vai trabalhar com 2 coisas fundamentais nessas áreas, informações e dados. Gente, é o seguinte, nós estamos aí migrando da sociedade 4.0, que é a sociedade da informação, para uma sociedade 5.0. Foi definida lá no Japão, pelos japoneses, em 2016, e a 5.0 é a sociedade dos superinteligentes. Então, é uma sociedade do Big Data, da inteligência artificial, da internet das coisas. Então, o consultor, ele precisa disso. Não só a consultoria na área de planejamento de negócios, como, em geral, os consultores precisam ter sempre atualizado informações e dados sobre aquele negócio. Agora, o que ele vai fazer mesmo nessa área de planejamento de negócios? Ele tem sempre que fazer leitura de cenários, identificação de riscos, que foi o que o André já falou, e quando ele for apresentar as propostas, as possíveis soluções, como essa área de negócios, você passa as informações para a tomada de decisões, a consultoria, em geral, é assim que eu sugiro, ela tem muito trabalho, porque ela precisa oferecer 2 opções. Não existe tomada de decisão com uma opção só. Aí não é tomada de decisão, a consultoria está mandando você fazer aquilo. E não é assim. Então, essa área de negócios e de planejamento, ela é um pouco mais no sentido de oferecer 2 opções no mínimo.
para cada necessidade do cliente. Então, é isso que eu tenho aí a dizer para vocês: informações, dados, leitura de cenário, riscos e, no mínimo, 2 opções para o cliente poder, então, tomar a sua decisão de forma adequada. Perfeito, perfeito, Tereza, muito bem colocada essa sua observação. Eu vou pegar essa linha dessa sua orientação, né, estratégica de atuação do consultor e fazer uma pergunta para o mestre Ezequiel Vilbert. Por quê? Ele vai, com certeza, ele vai se alinhar ao que você acaba de colocar como recomendação, e vou colocar para ele uma pergunta também. Porque como ele vem da área de reestruturação financeira, essas questões envolvendo fusão, aquisição, novos negócios, a compra de outras empresas, muitas vezes que estão com problemas de mercado, problemas de competição, concorrência, alguns com problema de caixa que precisa ser reestruturado mesmo, questões de auto-inventário, enfim, mas que também envolve alguns aspectos de análise de ambiência. Então, o Vilbert poderia, então, ser útil nessa linha de raciocínio, porque ele poderia, então, vou fazer uma pergunta bem direta nessa linha. Na sua vasta experiência, Vilbert, então, na área de negócio, na área financeira, inclusive reestruturação, como eu falei, como você posiciona o papel do consultor em diagnosticar, agora é que é interessante, de diagnóstico, tá? Para que você possa reestruturar de maneira que a valoração da empresa, a própria proposta de reestruturação, a utilização de ferramentas para fazer, né, esses recursos, fazer esses trabalhos, e como é que você consegue, com esse diagnóstico, prover subsídios para que essas empresas possam se reposicionar no mercado, tá? E tem diferentes nichos, qualquer que seja o nicho de negócio. Como é que é o papel do consultor nesses casos? Ezequiel Vilbert. Perfeito, professor Jerzy. Muito obrigado aí pelo convite, professor Andrei. Muito boa noite também aos meus colegas, Tereza e Marcos. Prazer aqui estar com vocês para debater esse tema tão interessante. E sim, na mesma linha aí que a Tereza comenta sobre a questão dos dados, das informações, é exatamente isso. A nossa empresa, nós somos aí em 5 sócios, tá? E atuamos em todo o sul do Brasil. Temos alguns clientes no Nordeste também, mas a grande maioria acaba sendo no sul. Temos 4 escritórios em Santa Catarina e 1 em Curitiba. E nós atuamos basicamente em 3 fases da empresa. Dependendo do ciclo empresarial, é uma medida ou um tratamento um pouco diferente. Aquela empresa que está bem financeiramente, está numa fase de crescimento, geralmente o crescimento ele acaba empurrando a empresa e ela não está 100% organizada, profissionalizada ou com os indicadores para tomada de decisão. O crescimento, muitas vezes, isso é muito positivo, mas ele vai atropelando. Então, para essas empresas, a gente atua com gestão de performance. O que a gestão de performance ela faz? Ela estrutura e profissionaliza as informações. Então, é um time focado em administração e TI. Organiza o banco de dados da empresa, as informações que essa empresa, os inputs e informações que ela tem no seu dia a dia, as rotinas, os procedimentos operacional padrão, gera KPIs e, posteriormente, nós fazemos uma implantação no próprio software da empresa, com as condições de gestão que ela já tem, a implantação de um BI, para ela ter a informação na mão. Então, organiza a empresa. Tem aquela empresa que às vezes já cresceu e está numa fase de maturação. Está, digamos assim, numa fase muito boa, com clientes consolidados, um mercado consolidado. Nesse caso, nós fazemos então um trabalho para que a empresa tenha uma condição de aprimoramento do seu sistema de gestão para se reinventar, para não correr o risco de vir alguém fazer melhor, com preço melhor. Então, ela sempre nessa reinvenção, para não ficar um passo atrás, manter-se nesse mercado e poder continuar um ciclo de crescimento daquele estágio já elevado que ela se encontra. E a minha atuação, né, que cada um dos sócios atua em cada uma dessas áreas, a minha atuação está muito mais focada para a gestão de turnaround e apoio à recuperação judicial, que é quando aquela empresa que estava em maturação deixou o time passar e começou um declínio,
começou um declínio e entrou em dificuldade financeira. E aí entra a questão do diagnóstico que o professor acabou de pedir para mim. Geralmente, nesses casos, essa empresa que está em declínio, ela está com uma situação financeira apertada, ela tem restrições no seu Serasa, tem passivos vencidos, e ela começa a prejudicar enormemente a sua performance, a ponto de, às vezes, até parar, por não ter o capital de giro, ou não ter mais acesso a crédito. A dificuldade acabou impedindo ela de ter acesso a crédito. Então, os próprios, muitas vezes, parceiros financeiros dessa empresa orientam a ela e dizem, olha, crédito não combina com incerteza, crédito combina com transparência. Então, nós precisamos que um consultor, né, uma empresa de gestão, como é o caso da Safegold, que nós já conhecemos, ou outras empresas, façam um diagnóstico empresarial, que nós chamamos de overview, para verificar quais são as condições da empresa, se ela tem viabilidade, porque a dificuldade de caixa é a consequência. Mas as causas estão escondidas, né, entranhadas entre a empresa. Então, esse estudo de overview, ele leva cerca de 30 dias, vai uma equipe para a empresa, analisa todos os documentos dela, ela abre todos os seus documentos, avalia as condições de custo, de precificação, de mercado, de recursos humanos, enfim, a condição de geração de EBITDA dela. E o overview ele vai dar, basicamente, 3 situações interessantes para seguir. A primeira é uma renegociação das dívidas de acordo com as condições de pagamento da empresa. Então, chamam-se os credores e dizem, olha, precisamos alongar o endividamento de acordo com as condições de pagamento que a empresa tem. Segunda providência, né, o segundo caminho que o overview vai direcionar é o volume de captação de novos recursos para a empresa retomar a sua performance. Então, isso vai aos agentes financeiros e a gente informa, olha, segundo o nosso levantamento, além de renegociar as dívidas, nós precisamos um montante de recurso novo para a empresa retomar a sua atividade como condição mínima para não ficar paralisada, para compra de matéria-prima, pagamento de folha e tudo mais. E terceiro pilar do overview, ele vai dar um rol de medidas emergenciais de adequações na gestão para a empresa. E, geralmente, numa empresa que está em grande dificuldade financeira, uma das medidas é um gestor da Safegold, um consultor full-time dentro da empresa, para organizar e auxiliar a empresa numa gestão compartilhada com o empresário, porque, geralmente, assim, o empresário ele sabe muito bem, conhece muito bem o negócio dele, conhece muito bem o mercado dele, mas tem a deficiência nessa parte financeira ou de controladoria. Então, esse gestor ele vai suprir e dar essa sinergia para que a empresa recupere a sua performance e venha a ter uma saúde financeira novamente. Então, eu diria assim, que o diagnóstico ele é fundamental. Obrigado, professor. Mas, pegando essa linha exatamente de crédito, conhecer o negócio, é que me chama a atenção, então, a atuação do nosso consultor Marcos Assunção, porque ele trabalha fortemente, de alguns bons anos, com pequenas empresas, startups, médias empresas, onde a questão do crédito é um grande problema, mas não é só o crédito. Tem também conhecer o seu produto, a questão da criatividade, da inovação, do começar do novo, do zero, ou seja, não se trata de se reestruturar, de se fomentar a criação de uma nova empresa. Então, nessa linha, né, eu direciono para Marcos Assunção então a pergunta, porque na sua experiência em grandes empresas, você trabalhou em empresas de distribuição de energia elétrica de grande porte da região sudeste, trabalhou pelo menos nos últimos 20 anos junto de organismos do governo, fazendo assessoria para pequenas e médias empresas. Então, você tem um arcabouço, vamos dizer assim, de informações que podem ajudar muito ao pequeno e médio empresário também, inclusive países fora do Brasil. Então, é nessa linha que eu queria perguntar a você, como consultor com esse perfil, como é que você poderia colocar para quem está iniciando carreira como consultor, quem é um consultor já experimentado, nessa questão da disruptividade dos negócios, vamos colocar assim, né? Como você, Marcos, poderia trazer a importância do consultor nesse métier, né? Como é que ele pode se inventar como um assessor e ser útil para esse novo empresário, tá?
Então, a minha pergunta é essa. Ok? Vamos lá. Bom, boa noite a todos, Tereza, Ezequiel, André, e obrigado aí, Dirci, pelo convite. Realmente, eu tenho uma experiência dos dois lados do balcão, né? Eu trabalhei 31 anos na Light, e aí uma parte do período, na realidade, eu trabalhava como consultoria, porque estava em projetos. Então, você tinha um papel de consultor, tanto de contratar como de atuar dentro do projeto, bem dentro do perfil de consultor. E com o Sebrae, eu trabalho há 30 anos, desde 90. Eu trabalho paralelo, eu fiz de 90 a 2008, quando eu saí da Light. Então, eu vivi simultaneamente os dois mundos, né? A grande empresa, sob o ponto de vista de contratar empresas de consultoria, que é um mercado para o nosso público, quer dizer, o nosso público participante do curso, né? Interessante assim, acrescentando o que o André colocou, o que o Andrei colocou, na realidade, a gente pode pensar assim, qualquer área do conhecimento, eu trabalho com segmento de farmácia, né? Varejo, e também lá você tem consultoria especializada. Qualquer área do conhecimento tem consultoria, pode ter consultoria. Então, qualquer área, e cada vez mais as empresas tendem a trabalhar enxutas. Então, elas vão precisar de consultorias em momentos específicos, e isso vai ser cada vez mais frequente, né? Eu trabalho com essa regularidade há 30 anos, ligado ao Sebrae e também fazendo trabalho fora Sebrae, fora do segmento específico da pequena empresa e atendendo a outras empresas. Olhando lá atrás, né, quando a gente contrata empresas para implantar sistemas, e aí é um mercado para o pessoal que está saindo hoje da universidade ou está na universidade ainda, se juntar e olhar a oportunidade de trabalhar em implementadoras de grandes sistemas, SAP e outros sistemas, e outros projetos que você precisa de consultores especializados, né? Aí o papel do consultor, quer dizer, é um trabalho de consultoria, mas ele está ligado a uma grande empresa, então ele tem um perfil diferente, né? E ele vai estar atrelado a algo que já foi contratado, que foi demandado por uma grande empresa, que sabe o que quer, o Java que sabia o que quer, e às vezes sabe mesmo, porque tem um sistema para implantar, isso fica bem arredondado, e o papel dele está ali dentro daquela estrutura. Quando ele trabalha como consultor independente, e pode ser para qualquer porte de empresa, ele vai ter que fazer um trabalho de diagnóstico, e aí ele tem dois papéis. Num papel, ele pode ser um consultor generalista quando ele vai entender as necessidades daquela empresa, que podem não ser, inclusive, específicas da sua expertise. Mas, naquele momento, ele vai fazer um trabalho de diagnóstico generalista. A demanda pode ser de uma área que não seja dele. Isso é muito comum no segmento que eu atuo hoje, porque nós atuamos com um leque de centenas de consultores com áreas específicas. Em alguns momentos, a gente está fazendo um papel realmente de generalista. Em outros, a gente já é demandado, olha, a necessidade é essa, a temática é essa, a empresa é essa, e aí você vai fazer o trabalho especificamente com aquela temática para aquela empresa, né? Então, isso ocorre. Então, tem aí um mercado vasto, né? E tem, às vezes, uma confusão desse mercado, né? Uma confusão assim, do que é consultoria, do que é mentoria, do que é coach, a confusão de que o consultor, se ele vai ficar num papel de assessoria, ele vai ficar na empresa, então o consultor não faz pela empresa, mas ele faz uma facilitação para que a empresa execute, né? Então, existe aí um limiar entre executar e fazer. E quando o Andrei estava falando da origem da palavra, eu lembrei de um aspecto interessante, que às vezes você é demandado assim, alguém te pede que você é consultor e te procura, né? Aí você tem que perguntar para o camarada, vem cá, você quer um conselho ou quer uma consultoria? Porque um conselho é grátis, mas a consultoria paga, pô. E você passa a ser demandado no mercado. Depois que você passa a ser conhecido, isso é muito comum, né? As pessoas te procuram e procuram mesmo, né? Mas é um mercado riquíssimo em termos de espaço para trabalhar. Agora, é um mercado que você tem que ter o tempo todo se atualizando. Hoje eu trabalho com mapeamento de mercado e junto a startups, onde a gente trabalha com modelo de negócio, trabalha com todo aquele arcabouço voltado para startups, algo que a gente não fazia há algum tempo atrás. E você começa a juntar essa metodologia de startups, quando você está trabalhando com uma primeira abordagem com uma empresa, ainda que seja tradicional, quando você faz um Canvas, você mergulha no modelo. Então, você já dá aquele primeiro overview no modelo de negócio, na visão geral da empresa, para dar o primeiro passo para estar conhecendo a empresa. Isso também ajuda muito. Então,
tem que estar se atualizando o tempo todo, não tem jeito, né? Faz parte dessa brincadeira, mas é muito estimulante. Olha, eu tenho perguntas aqui da nossa audiência que é interessante como coincidiram até com as possíveis segundas perguntas que eu poderia fazer aos nossos convidados. O Giovanni faz uma primeira pergunta perguntando o seguinte: se essa área de consultoria também é aplicável à área regulatória, né? Se hoje é tão demandado por agências reguladoras, órgãos de controle, etc., TCU, CGU, e ANP e por aí. Essa é a pergunta dele. E ele segue nessa linha de pergunta, fazendo, se usar métodos lúdicos, interessante, é aplicável na psicologia, né? Por exemplo, recursos humanos, Tereza, é aplicável no processo de certificação ou na gestão de empresa. E depois eu defino, basicamente, o que será, para onde seguir essas perguntas. A terceira pergunta, a quarta pergunta, na verdade, seria de um outro autor, né? Pergunta também pela experiência dos convidados. Normalmente, os serviços de consultoria são contratados por projeto, né? Ou por uma carga horária mensal. Além disso, qual o valor hora médio praticado no segmento em que os convidados atuam? Todas as perguntas parece que eles combinaram comigo a pergunta, porque, na verdade, eu já tinha essas perguntas feitas. Por exemplo, a segunda pergunta para o Ezequiel foi exatamente essa. Quando projetos de longo prazo, você trabalha fazendo um grande guarda-chuva, você segmenta, orça projetos separados e cobra do cliente a proporção que avança nas etapas. Essa pergunta para o Ezequiel. Com relação a agências reguladoras e a questão da parte lúdica, eu deixaria para a Tereza a pergunta seria: como é que é fazer um sistema de implantação de qualidade? Eu posso, me permita falar o nome? Implantar o SGQ da Transpetro. Como é que é outro órgão da Petrobras, dos terminais? Como é que é a utilização de métodos não convencionais para agregar a participação dos empregados e da alta administração, né? E essa questão das horas trabalhadas, os alunos me perguntam muito isso. Quanto é que eu cobro, professor? Quanto é que eu vou cobrar? Então, essa pergunta fica para o Marcos Assunção. Então, na ordem, Tereza, métodos lúdicos. Sim, isso eu me sinto muito à vontade para falar, né? Porque, olha, chega um momento de sensibilização e conscientização das equipes em prol daquele projeto, daquele resultado, né? Que não tem como você ficar só passando slides. Então, nós temos aí, você citou a Transpetro, nós temos uma boa recordação de um projeto que nós implantamos o sistema de gestão integrado e que nós criamos uma banda chamada Canta Qualidade. E esta banda, através de paródias, aonde o Giovanni aí, né, que falou, também fazia parte, nós cantávamos a gestão, os itens, os fundamentos da gestão através de paródias, de músicas. Só que um cantava, o outro tocava. Então, nós passamos assim uns 7 anos maravilhosos falando de gestão da qualidade, falando do estado da arte da gestão da empresa através da música. Então, é possível. Teatro, sim, o teatro é extremamente usado, é muito bom, porque parece que tem assim uma internalização melhor do que... Né, não que o slide não seja bom, né, mas é diferente a motivação e a integração e a animação que as pessoas ficam. Realmente é uma coisa assim que eu sei responder muito sobre isso. É possível e deve ser feito. Para completar um detalhe aí em cima do que a Tereza falou, quando a gente trabalha grandes implantações, a gente tem um projeto dentro do projeto, que é a gestão de mudança no processo de implantação. As primeiras implantações de ERPs, elas não cuidavam das pessoas, elas eram unicamente ferramentas. Com o tempo, as empresas foram aprendendo que tinha que trabalhar comunicação, integração de equipe, comportamento, trabalhar uma formação de multiplicadores para realmente internalizar todo o processo de utilização daquela ferramenta e até de desenvolvimento contínuo. Isso tudo está dentro de um aspecto não tecnológico, né? Está dentro de um aspecto totalmente ligado à área de humanas mesmo. Então, dentro dos projetos, eu trabalhei em 2 grandes projetos na Light, implantação do novo sistema de gestão da distribuição, que saiu de papel para tudo digitalizado, e implantação de novos módulos SAP e mudança de alguns sistemas para outras ferramentas, integrando mais com outros módulos que a gente já tinha SAP. Então, nos 2 projetos, nós tivemos, dentro dos projetos, toda uma parte só de gestão de mudança para trabalhar esse aspecto. Então, é fundamental, realmente.
Então, e nessa linha, então, eu também eu trabalhei com uma das grandes empresas da Big Four, né, como gerente sênior na área de consultoria, e trabalhei com grandes empresas tipo McKinsey, Deloitte, em auditoria e também na área de energia, como cliente. Então, ou seja, também sendo cliente desses consultores. E aí, esse projeto de longo prazo tem um custo que deve ser trabalhado. Muitas vezes você pode parcelar isso ou não. Ezequiel, como é que é essa estratégia sua? Quem está começando agora, quem tem mid-career, meio de carreira, quer saber como é que vai negociar com o cliente esse aspecto de fazer subprojetos, custo, como é que você valora isso? Como é que é a questão do custo da hora consultiva nesse mercado? Inclusive no período agora de pandemia, que está todo mundo querendo se reinventar, por favor, né? Então, como é que é isso, Ezequiel? Joia, professor. No nosso caso, acaba sendo... Você geralmente fecha um contrato de 12 a 36 meses. Por quê? Não é possível recuperar uma empresa em tão curto espaço de tempo. Então, no caso da reestruturação, recuperação, geralmente são 14 meses e aí pode ser renovado por mais um período. A questão de valor, ela é por contrato, uma mensalidade, e essa mensalidade ela tem relação com a equipe envolvida diretamente no projeto, e um valor de êxito sobre os resultados alcançados, que podem ser sobre redução de dívida, destruição de dívida, sobre geração de EBITDA, ou sobre redução de despesas financeiras, por exemplo. Então, nós não cobramos por hora, porque para nós a hora ela não importa muito, o que vai importar é o resultado. Talvez, às vezes, em uma ação de 1 hora, você resolve a situação da empresa para os 12 meses, né? Então, ela é muito assim, acaba vinculada muito ao resultado. Então, tem um honorário fixo mensal para a equipe, né, para a dedicação da equipe envolvida e êxito sobre resultados. Já no caso isso gestão de turnaround, não apoio à recuperação judicial. E muitas vezes, nesse caso, o empresário às vezes diz o seguinte: olha, eu entendi, é um custo, eu não tenho como pagar. E aí a Safegold diz assim: bom, nós temos que nos pagar, porque ela vai ter que trazer o recurso para fazer a empresa funcionar, que muitas vezes está parada, então é um desafio, e obviamente, de acordo com o desafio, é cobrado a questão do honorário, de acordo com o nível de endividamento da empresa, com o tamanho dela, com o número de funcionários, com a complexidade que ela tem. A gestão de performance ele é um trabalho que aí eu acho que é um pouco mais combinado com o formato de consultoria mesmo, que nesse caso que eu falei é gestão, em que o gestor vai 1 semana por mês na empresa, dedica toda essa parte técnica e depois todo o trabalho é feito remotamente no escritório, no nosso escritório, e a empresa tem as suas tarefas para na próxima semana, dali a 30 dias, ele dar continuidade ao trabalho. Aí nesse caso sim, é estipulado, a Safegold aí tem também, dependendo do tipo de gestor, tem consultores que têm um custo maior, outros menor, e também o nível de desafio da Safegold. Então, é um pouco diferente. Nós não temos, por exemplo, a cobrança por hora. Fica até difícil eu comentar sobre isso. Mas o que a gente vê no mercado, às vezes, de consultores de implantação de BI, o custo da hora aí vai de R$200 a R$500 de implantação de BI de consultores autônomos. Não se aplica a Safegold porque a gente acaba fazendo um trabalho muito dedicado e customizado, não é simplesmente, né, um trabalho de implantação de um BI aleatório, tem um estudo todo atrás, então ele acaba sendo um pouco superior. Então, o professor André Bonamigo até colocou uma apresentação como é que está o mercado de consultoria hoje, né? Fez uma overview, uma visão geral desse mercado. Porque tem uma das perguntas exatamente que foi feita, eu já citei, questão do mercado atual, né, de crise, pandemia. Mas a crise, muitas vezes, fora a pandemia, só a crise econômica por si só já é um bom prato para a demanda. Ou seja, você trabalha... A experiência que eu tive, então, como consultor, como gerente nessa área, eu trabalhei numa grande empresa que trabalhava com todas as áreas, né, segmentos, sustentabilidade, auditoria, né, assessoria. E nós tínhamos preços, sim, mas as Big Four são muito caras, muito caras. A minha meta anual era na ordem de 20 a 30 milhões de reais por ano de faturamento individual na minha área. Então, era um grande negócio a fazer. Então, era coisa, como se diz, né, para grandes negócios. Mas
E exatamente essa questão de que quem está iniciando carreira tem um custo mais baixo, a empresa não tem tanto nome, o overhead é mais maleável, mas também é chamado custo de oportunidade. Se você vai fazer um trabalho de consultoria, mesmo independente, mas é uma grande demanda, por exemplo, uma empresa que eu fiz consultoria onde ela tinha um problema operacional, a unidade dela operacional estava interditada pela fiscalização. Aí eu fiz a consultoria em 60, 70 dias e cobrei caro, né? Não foi barato. Outra, pelo contrário, eu consegui trazer com o presidente da empresa, eu coloquei lá, montei uma equipe de 15 alunos da UF em fase de formação. Eles se tornaram empregados da empresa, entraram como trainees, auxiliaram na reestruturação da empresa e depois... então, o custo foi baixo, o custo mais de mentoria, de coaching do consultor da empresa, mas tinha um lado aí muito acadêmico também. Mas tem vários casos das empresas júniores, né, que atuam nas universidades, tem um custo bem acessível. Professor André, eu volto a palavra para você, porque você pode então fazer algumas considerações e fazer um apanhado geral desse nosso bate-papo aqui, que eu acho que está muito interessante, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu condensei por causa do tempo, e incluí nessas colocações e perguntas que vocês responderam. Legal, Jersey, muito obrigado pela colocação. Fico agraciado pelas valorosas contribuições que cada convidado fosse trazer para nós, né? Quero mais uma vez agradecer a presença, que está de grande valor aqui, essa discussão interessante aqui acerca do tema. A gente vê, assim, desde quando começou a ideia da formação executiva, a questão consultor. A gente vê a dificuldade que as nossas empresas acabam enfrentando, principalmente empresas pequenas, que começa oriunda da mão de obra familiar, aquele negócio familiar que é o pai, o filho, começa toda aquela parte de sucessão familiar, você começa a encontrar muitos gaps, desafios que demandam um profissional especializado, né? E a gente começou a observar o seguinte, eu, coordenador do curso, juntamente com o nosso vice-coordenador, o professor Newton, a gente começou a observar o seguinte: quem está prestando essa mão de obra, esse suporte a organizações? É uma pessoa que se formou numa graduação, numa pós-graduação, um mestrado, doutorado, e está ajudando, buscando a ser o mentor dessas empresas. Mas, espera lá, essa pessoa recebeu algum suporte, alguma instrução de como conduzir uma boa consultoria, uma boa assessoria? Como fazer fluir essa comunicação junto ao cliente, suporte técnico? Talvez o suporte técnico até domine muito bem. Mas como trabalhar isso num ambiente como Ezequiel, Tereza e Marcos mencionaram muito bem, incertezas, tem que tomar decisão, aspecto financeiro, pressão do mercado, o que fazer, aonde captar o recurso, quando é o caso que o recurso está escasso, né? Aí acaba abrindo esse gap, né? essa lacuna para conseguirmos preparar mão de obra qualificada, especializada, para suprir esse gap, né? E aí foi que surgiu a ideia da nossa formação executiva, com um curso específico para a formação inicial de consultores, né? Haja vista que, vamos pegar um pouco da minha área, que eu tenho me aprofundado bastante ultimamente, a área do Lean, né? A gente fala que vai trabalhar o Lean, os pilares lá, segundo o Toyota Way, pessoas, processos e tecnologias. Tecnologia, a indústria 4.0, ela está no auge, está muito forte, avançando muito bem na agricultura, na área alimentar, está muito bem. Processos, temos processos bem estruturados, avançados. Mas e as pessoas? Como interagir o homem com a máquina? Interagir esse sistema, fluir entre pessoas, processos e tecnologias. Há um espaço muito interessante e uma incrível oportunidade que a gente vê que é o espaço do consultor, da uma assessoria, de uma consultoria especializada para ajudar essa organização a alavancar e se reorganizar nesse sistema. Ou por outro lado, está organizado, mas quer ir para níveis mais altos, mais avançados, né? Quer melhorar sua performance. Então, a gente acaba encontrando um espaço muito seleto para ter para os profissionais especializados para a consultoria, para atender essas demandas emergentes que a gente vê. Quando a gente fala de demanda emergente, vem a questão que Jersey levantou há pouco, a questão coronavírus, pós-pandemia. Nós temos com muitas organizações que a gente está acompanhando, que vê no noticiário, vê no site de notícias, a preocupação desse reinventário, novas tecnologias, a utilização de aplicativos, reestruturar o sistema de gestão, recursos financeiros, aumentar suas margens econômicas, abre um espaço interessante.
Dirceu. Guilherme Leal tem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como você pode mostrar a um possível cliente a necessidade da empresa dele se profissionalizar? É uma questão muito interessante. Você pega uma empresa que não tem um perfil profissional no seu negócio, né? Aquela chamada vaca leiteira, talvez até, né? Ganha dinheiro, mas não está profissional, né? Não tem uma estruturação. Como fazer isso? Pergunta para a Tereza. Tereza, você podia, nessa visão, como é que você pode colocar um aconselhamento aí nessa linha? Olha, isso surge muito assim que é um estalo do dono da empresa que tem aquele negócio familiar e que não entendeu ainda que ele está perdendo o mercado. Só quando ele sofre na pele perder mercado é que ele começa a pensar, poxa, eu preciso profissionalizar. E eu tenho experiências disso, já prestei consultoria para empresas familiares e de ter que profissionalizar. E olha, o depoimento deles é da água para o vinho, eles conseguem compreender, não é, o objetivo, o que é que a gestão propõe. Então, isso aí é um despertar próprio de cada empresário, é uma coisa assim que cada um tem o seu time, mas é sempre pressionado por uma dor. Não dizem que a gente, né, faz as coisas por amor, pela dor? Então, geralmente pela dor. E eles gostam dos resultados de profissionalizar a gestão, com certeza. Professor André, uma pergunta para o senhor, para provocar o seguinte: se no caso, eu trabalhei com uma empresa grande, então onde eu tinha lá uma área de mais ou menos 70 alunos, vamos chamar assim de ex-graduandos, né? Escola de engenharia, administração, economia, finanças, direito. Dentro da consultoria, ficava lá no backstage fazendo um trabalho de consultoria, junto do meu grupo ou de outros grupos, mas não saía da sede da empresa. Eles faziam um trabalho, né, de bastidores. Como é que o que soma o curso de formação de consultores nessa fase introdutória para quem quer iniciar a carreira, para quem está querendo entrar no mercado consultivo? Nos próximos webinars, eu vou convidar alguns ex-alunos da Universidade Federal Fluminense que trabalham nas grandes empresas, já como consultores sênior, consultores plenos, tá? São engenheiros, engenheiras, administradores, economistas da ex-UF, são aluminais, né? Mas como é que o curso prepara essas pessoas que estão se formando agora, já estão recém-formadas, estão querendo entrar no mercado consultivo? Qual é a contribuição, qual é a grande jogada, vamos dizer assim? Excelente, Dirceu. Obrigado pela pergunta. Então, a gente busca responder a seguinte pergunta: como fazer? A gente vê que a consultoria é importante, ela dá resultado. Tenho certeza que Ezequiel, Marcos, Tereza têm histórias e cases incríveis. Ezequiel participou de uma aula de gestão de custos algum tempo atrás, foi incrível. Quantos cases maravilhosos que eu pude acompanhar, que pôde trazer para a turma, né? Então, a gente vê o quê? A formação executiva, o gestor que está buscando ser consultor, como fazer a consultoria, como fazer o overview que Ezequiel mencionou, como fazer a comunicação entre as partes, como fazer o sistema melhorar, como trabalhar essa reorganização no sistema focado em resultados, aumento dos ganhos econômicos da organização, eliminar perdas, quer implementar uma tecnologia, implementar um pensamento, né, o pensamento Lean, vamos supor, a filosofia enxuta, como implementar isso? Existe toda uma sistemática, estratégias, né, que eu vou resumir numa palavra: o método. E as ferramentas que o consultor usa? Exatamente. Perfeito. E quando a gente fala o método, a gente tem recursos facilitadores, que eu vou chamar aqui de ferramentas, mas, ou seja, são os recursos que o consultor acaba desenvolvendo habilidade de domínio quanto a elas para utilizar no seu espaço de trabalho, para ajudar a organização a se desenvolver de forma, digamos, mais organizada, né? E mais um detalhe eu queria comentar agora, me veio em mente, aproveitar a Dirceu fala, que a gente pensa o consultor muitas vezes é aquela pessoa que de fora da empresa que vai dentro da empresa fazer o trabalho de melhoria ou a performance ser melhorada. Porém, há espaço para você desenvolver um intraconsultor, que também a gente busca também repensar o sistema, as nossas equipes de facilitadores internos das empresas, qualidade, melhoria contínua, aquele setor, aquele ambiente de pessoas que estão buscando, não querem ser consultor externo, mas um consultor intraempresarial, né? Como um intraempreendedor, temos um intraconsultor, desenvolver essa expertise dentro da organização. A gente espera também que a formação executiva contribuir para essa oportunidade também que ele pode trazer na empresa que ele está inserido.
Então, eu vou deixar então aos convidados algumas considerações finais. Acredito, né? De novo, eu me reporto aqui a cada um de vocês com uma honra, né? Quando eu converso com a Tereza, lembro ela como uma consultora na área técnica, uma consultora na área de planejamento, uma consultora na área de estratégia, uma grande estrategista. Trabalha pesado, 24 horas, com uma visão muito de negócio, muito requisitada por vários executivos em várias empresas que eu conheço. Marcos Assunção, por exemplo, que tem uma agenda também, a última informação que me deu é que ele está com um pool de 44 empresas para atender simultaneamente um grande pacote de orientação empresarial para negócios nascentes e já em andamento, tanto para média empresa e pequenas empresas. Eu falei, cara, junto com um ranking aí de mais ou menos uns 40 consultores, posso citar, do Sebrae, onde ele faz parte da equipe. Então, é uma coisa assim, muito concatenada, né? E Ezequiel viu que, como conheço essa área, é uma área que normalmente demanda, não é um trabalho de curtíssimo prazo, uma reestruturação financeira, uma análise, um diagnóstico de mercado ou da estruturação financeira, a estrutura de débito, né? Ou de relacionamentos da empresa, o balanço em si, para sair do vermelho, leva um bom tempo, né? Tudo isso traz aí uma série de visões que vão demandar talentos com expertises, com grau de maturidade diferenciada, né? Como é que vocês podem colocar isso nas considerações de vocês? Professores, consultores, a palavra é com vocês. Eu fico lisonjeado aí por participar desse debate com todos vocês, obrigado. Como consideração final, eu posso dizer o seguinte, se você, aluno, né, que pretende fazer esse curso de educação executiva, você tem o desafio nas suas veias, né, que você, porque nesse mundo de consultoria, você às vezes vive 3 anos em 1 ano. Você passa por muita coisa dinâmica, então tem bastante dinamismo, tem contatos com situações diferentes. O curso certo para você, tá? O desafio, o dinamismo, ele é fantástico. Também a questão de se reciclar e se profissionalizar sempre. Esse também eu vejo como um ponto muito positivo. O consultor não pode ficar para trás, né? Ele sempre está um passo à frente. Isso que eu vejo como um ponto muito interessante. E terceiro também, as grandes oportunidades financeiras. Então, eu vejo que né, grandes desafios. Obrigado, professor. Obrigado. Tereza, está sem o som? Tereza está sem o som. Ok, já foi, beleza. GSI, agradeço aí imensamente, estou honrada aí com o que você falou. Também, a mesma forma de você, tenho em você assim, uma referência de excelência. E olha, o que eu deixo aí de recado para quem está nos assistindo é o seguinte, é o desafio de incluir no seu background, incluir a área de finanças, administração de marketing e tecnologias da informação. E como falou o Ezequiel, realmente dinâmico, a consultoria é assim um desafio e às vezes um consultor tem que entender de uma certificação de um produto, ler todo aquele código de um dia para a noite e no outro dia ele já está ali entendendo do assunto. É um desafio muito grande, mas muito bom. Então, só tenho que agradecer a Andrei, a GSI, ao Marcos, ao Ezequiel e a todos vocês que estão aqui uma hora dessa aí nos assistindo, né? E dizer que estaremos lá, eu estarei assim, ó, de corpo, alma e mente e tudo que eu puder para colaborar com vocês com ferramentas e habilidades de um consultor, tá bom? Obrigada. Ok. Marcos, suas considerações? Eu quero agradecer também a todos aí a participação e para os participantes no curso e no mercado de uma maneira geral, lembrar que é um mercado que até na crise tem muita demanda, porque é na crise que a empresa precisa de ajuda, né? Às vezes, ao contrário do que a situação do empresário, ele está numa dificuldade, mas ele precisa da consultoria. Então, inclusive na crise, né? E em outros momentos também da economia. Agora, é claro, nem todo empresário está preparado para buscar. Às vezes, quando ele busca, já está na última marola. Então, se a gente puder ajudar mais cedo, fica mais fácil, né, para o empresário. E é um desafio constante para a carreira. Para quem está começando, lembrar assim, tem um mercado independente, tem um mercado junto às grandes empresas.
Quer dizer, a descrição do Ezequiel, quando ele aloca uma consultoria, ele falou, o Ezequiel fala pela empresa, mas para ele colocar alguém lá, pode ser alguém sócio, mas pode ser um consultor, que é alguém que ele está pegando no mercado, que tem experiência. Então, o mercado é muito vasto para quem está pensando em entrar, tanto em empresas que contratam consultores porque atendem como consultoria a outras empresas, assim como ele, como consultor independente, até vai aprender num momento como esse, né? Então, tem aí uma possibilidade grande. E, cada vez mais, o mercado de empregado está diminuindo. O cara, como consultor, ele trabalha, em geral, e muitas vezes, a maioria das vezes, como PJ. Existe uma flexibilidade, uma mobilidade entre as empresas que contratam e entre o mercado, porque, já que ele é PJ, ele também pode prestar consultoria diretamente com uma empresa contratante, né? No momento que ele não está alocado num projeto ligado a uma empresa que o contrata especificamente para alocar naquele projeto. Então, tem todas essas facilidades aí. Olhar com esse ângulo e olhar o seguinte: perfil empreendedor. Quer dizer, o consultor não pode ser um consultor com um perfil de empregado, ainda que ele esteja alocado num projeto através de uma empresa. Tem que ter a cabeça de empreendedor, porque ele vai estar lidando com o empreendedor. Então, esse é o primeiro passo, né? Ter perfil empreendedor, buscar o perfil empreendedor, se posicionar como empreendedor para que possa interagir de forma igualitária com os empreendedores aos quais vão o contratar. É isso aí. Obrigado. Só para aproveitar aqui, dar mais uma perguntinha que surgiu aqui, o Lucas Fabro fez uma pergunta sobre quando você precisa alterar o projeto, mesmo já feito o diagnóstico, ou seja, um pós-diagnóstico que tenha sido feito, detectado alguma coisa que não tinha sido visto no processo, e aí como reorganizar o processo. Eu lembrei daquelas estratégias do PMO, né? Você tem um PMO, você reestrutura todo o planejamento, rearranja as tarefas, o WB, né? E você toca o seu projeto. Outra coisa também é que essa questão, eu lembrei da teoria do Oceano Azul, né? Onde agora nós não estamos com o Oceano Azul, o oceano está realmente com águas vermelhas, né? Mas o consultor está aí exatamente para isso. Então, eu deixo o tempo, então, para... Oi? Para alguns segmentos, o oceano ficou azul. Camarada, olha só, nós estamos usando o Zoom. Para ele, o oceano ficou azul. Para algumas empresas que estavam posicionadas no mundo digital ou conseguiram rapidamente se posicionar no mundo digital, ou porque já foram engolidas por tudo isso nesse momento, para elas o oceano está azul. Então, o oceano não está azul nem vermelho em função da economia, não, e sim do posicionamento daquele empresário naquele momento, né? É bem interessante isso. O mercado é isso. O mercado é você vai explorar oportunidades, né? Vai estar azul para você. Você tem que fugir das águas vermelhas. Mas, André, eu deixo então com você, passo a palavra para você, pelo tempo nosso, não quero estender mais a oportunidade, agradecer o convite também. Eu faço parte da equipe do Programa de Formação Executiva da UF, trazendo também a expertise minha. Me sinto, às vezes, assim, também como consultor dentro da universidade, porque as minhas áreas são recursos humanos, marketing, engenharia de petróleo, segurança e saúde pública. E todas essas áreas eu efetivamente atuei, né? Então, aquela história não é mais um micro especialista, na verdade, você tem que ser um multidisciplinar, né? Entender, o consultor tem que chegar com vontade de resolver o assunto e dar solução para o cliente. Das decisões que a Teresa colocou, mas as decisões para tomar a decisão tem que ser com alternativas. E aí tem que usar a ciência, né? A praxis que o Ezequiel muito bem colocou de análise e diagnóstico. E a questão que o Marcos colocou bem também de você poder saber se posicionar, né, em termos de mercado. Professor, agradeço, a palavra está com você. Obrigado, Gersi. Da mesma forma, eu quero agradecer ao senhor pelo convite, aos nossos convidados também, consultores que conseguiram, as suas agendas bem apertadas, conseguiram estar presente aqui com a gente. E hoje foi uma oportunidade de termos uma pequena prova, né, do mundo, né, vamos falar assim, do sistema consultoria que a gente tem no Brasil, Sul Fluminense, Volta Redonda, que é o nosso polo de centro hoje, né, a UF Volta Redonda, temos o Rio de Janeiro, Brasil, né, o mundo todo a ser explorado e há inúmeras oportunidades. É um oceano azul gigante e esperamos que essa iniciativa da formação executiva voltada à formação de consultores
possa ser uma experiência fantástica, marcante e que abra oportunidades para você que quer empreender, que quer ser um autônomo, que quer ser independente e que quer ser um bom profissional. Fica o convite. Tenho certeza que nós estamos com um curso conduzido por excelentes profissionais, né? Nossos convidados aqui hoje estarão ministrando também a formação executiva, junto com outros professores também convidados de renome, também fantásticos como vocês aqui. É gratificante. Fica, meu muito obrigado, meu muito boa noite a todos. Fiquem bem e até breve. Até breve, então. Até mais, gente. Uma boa noite. Obrigado. Bom descanso. Até mais, gente. Muito bom.